Você está gravando no computador e está fazendo transmissão, né? Beleza. Glória a Deus. Estamos dando início, então, ao nosso primeiro podcast da União Fraternal de Pastores e Líderes Cristãos. E é uma alegria nós estarmos aqui reunidos para esse grande propósito, para esse grande projeto. Estamos aqui com o pastor Laércio. Paz do Senhor, pastor Laércio. Paz do Senhor, pastor Gilson. É uma alegria estarmos neste primeiro encontro nosso aqui. Glória a Deus. Só, pastor Laércio, para as pessoas saberem em casa, o ministério do pastor. Eu sou pastor da Assembleia de Deus no Jardim Jussara, Ministério de Madureira. Jardim Jussara, Ministério de Madureira. Esta semana, não por acaso, eu estou completando 27 anos nesta cidade, nesta igreja. Uau, glória a Deus. Que maravilha a gente saber que nesse tempo você está sendo aí apresentado como um dos grandes líderes aí da nossa União Fraternal de Pastores, marcando, né, uma fase da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Também conosco aqui o nosso pastor Anderson. Pastor Anderson, seja bem-vindo. Já pode dizer também de onde que o pastor é, qual a igreja que o pastor dirige. Muito bem. Prazer muito grande estar com o senhor aqui, pastor Gilson, com o pastor Laércio. E a primeira fala do pastor Laércio já aguçou minha vontade de aprender, que é um homem dessa envergadura, com essa longevidade servindo o reino de Deus aqui em São José dos Campos, certamente tem muito para nos ensinar. Essa união vai ser extremamente proveitosa. Eu sou pastor da igreja Vidas com Propósito. O nosso templo sede está na Avenida Andrômeda e há 8 anos nós estamos falando de Jesus para as vidas que o Senhor tem enviado para aquele ambiente. Glória a Deus, maravilha. Hoje o pastor Anderson está fazendo aqui uma dobradinha comigo, né? O entrevistado do dia será o pastor Laércio. Aprendi bastante. Né? Nós vamos aqui conversar um pouquinho com o pastor Laércio, conhecer um pouco mais da sua história, até para celebrar esses 28 anos, né? 27 anos de vida aí que o Ministério de Madureira aqui do Jardim Jussara tem se estabelecido na cidade. De vida, pastor Gil. É isso mesmo. Meu Deus, quanta experiência, quanta bagagem que vocês não vão receber. Compartilhei agora o link para todos os nossos pastores da União Fraternal de Pastores e Líderes estarem nos acompanhando neste programa, né? E quero dizer já desde pronto que hoje nós estaremos aqui entrevistando o pastor Laércio, mas amanhã será você que estará sentado aqui nessa mesa para que cada pessoa possa conhecer o seu ministério, a sua casa, a sua história, a sua vida. E eu tenho certeza que dessa forma você vai ouvir e ser ouvido. Esse programa ele tem essa finalidade, esse podcast tem essa finalidade de nós podermos aqui compactuarmos histórias, experiências, né, conselhos, sabedorias, porque eu tenho certeza que tem muitas pequenas igrejas na cidade de São José dos Campos, mas com pastores que têm histórias profundas e experiências profundas com Deus, pastor Anderson. Não tenho dúvida. Até porque, pastor, toda essa gente que está servindo o reino, liderando igrejas, pequenas igrejas, médias igrejas, enfim, toda essa gente tem todos os dias, penso eu, pastor Gilson, antes do altar dedicado a Mateus 6,6, num secreto de oração. Então, eu não tenho dúvida que esses pastores, esses líderes, grandes homens, grandes mulheres... Inclusive, pastor, eu tive numa igreja de uma liderança que esteve conosco no nosso último encontro, nosso café de pastores, e uma igreja viva, pastor, uma igreja tão poderosa, não é uma igreja grande, lá no Galo Branco, acho que é zona... Leste. Né? Extremo leste ali. Extremo. Uma igreja viva, uma igreja vivada, poderosa, igreja cheia. E eu tirei proveito do momento que eu estive lá com aquela liderança. Então eu acredito de verdade que nós vamos ouvir aqui nessa mesa do senhor, pastor Gilson, nós vamos ouvir nessa mesa da União Fraternal coisas tão poderosas, e não tinha outra maneira de começar isso aqui tão bem como começar pelo pastor Laércio, com esse know-how que ele tem, com esses 27 anos de serviço aqui na cidade, na mesma igreja. Eu tenho certeza que nós dois, pastor Gilson, e todo mundo, todas as pessoas, toda a gente que está nos acompanhando, vai tirar muito proveito disso.
e já também gerar uma expectativa para os próximos pastores que o senhor vai receber aqui, que nós receberemos aqui. Certamente a gente tem muito a aprender com esses servos de Deus. Maravilha. Então fica aqui o recado para vocês que estão nos acompanhando, né? E que provavelmente será o próximo a pisar aqui. Esse podcast ele vai ser semanal, todas as semanas. Nós estaremos no horário fixo, gravando, transmitindo e deixando gravado na plataforma para que você possa também usar a sua história aí, mandar para os amigos, para que você possa compartilhar suas experiências, tá bom? Então, já dando início aqui ao nosso bate-papo, Pastor Laércio, para mim é uma honra tê-lo aqui nessa mesa. Eu quero já dizer o seguinte, desde que ano que o senhor chegou aqui na cidade? Eu cheguei aqui na cidade de São José dos Campos em 1997. 1997, então eu era pastor numa região de São Paulo, Itapecerica da Serra Grande, São Paulo, na verdade, e o pastor que me antecedeu aqui pediu para ser locomovido e abrindo esta porta, o meu pastor, então, o pastor Lupércio, me enviou para cá para suprir esta necessidade aqui em São José dos Campos. Mas a sua vida ministerial, ela começou antes de 97. Aqui já era um novo trabalho, uma nova missão. Em que ano começou o seu ministério? Sim. Pastoral. Meu ministério pastoral começou no ano de 86, 1986. Neste tempo eu conciliava vida ministerial e vida profissional. Até que em 94 eu fui requisitado para trabalhar na sede como copastor, ao lado da diretoria da igreja, e então eu não tive mais como conciliar trabalho e ministério. De lá fui para Itapecerica também de tempo integral e de Itapecerica para cá. E sempre no Ministério de Madureira? Sempre, sempre. Desde muito pequeno, quando me dei por conta, meus pais já eram membros da igreja Assembleia de Deus de Madureira, e lá eu cresci, me desenvolvi e me tornei obreiro. Uau, que história, hein? E o senhor passou por todas as fases? Na época do Ministério de Madureira, tinha auxiliar de escala. É isso mesmo? Todas as fases, todas as fases. Na época, o Ministério de Madureira tinha auxiliar de escala. Esse é o primeiro? É o primeiro estágio da vida ministerial. Em seguida, tinha prova para o diaconato. Não era consagrado diretamente para o diaconato, entrava em prova. Depois era consagrado ao diaconato, depois ao presbitério, depois a evangelista e depois entrava em prova para pastorado e só depois era consagrado a pastor. É interessante as histórias que a gente vai colecionando ao longo da vida, né? Eu conheci um pastor, hoje já jubilado, que ele ficou exatamente 10 anos como diácono, 10 anos como presbítero, 10 anos como evangelista e depois ficou 3 anos em prova para pastor, para então ser consagrado ao pastorado. Uau! E naquela época, as pessoas, os membros da igreja que ingressavam no ministério, eles aceitavam esta normatividade como algo normal. Parte do processo. Parte do processo. Penso que hoje muita coisa mudou, né, pastor? Muita coisa mudou. Eu estou prestando atenção no bate-papo que o senhor está travando aqui com o pastor Gilson e me surgiu uma dúvida, com a sua permissão. O senhor trabalhou na sede da sua igreja, depois Itapecerica e depois São José. Mas o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Alagoas. Uau, meu pai também. É, Maceió. Rio Largo, pastor. Rio Largo é a cidade onde nasceu minha mãe. Pronto. Então a gente tem o grauzinho de... Afinidade é isso. Por origem. Os meus pais vieram
Na verdade, meu pai veio primeiro. Naquela época, São Paulo estava começando a ser construída, não é? Então, meu pai veio nesta leva de nordestinos que vieram para ajudar na construção de São Paulo. E numa segunda vinda dele a São Paulo, quando retornou, aí ele trouxe a família. Nós estamos falando isso de meados de que ano? Meu pai trouxe a família para cá no ano de 61. 61. Legal. O Ministério Pastoral do senhor, então, vai se iniciar em 83. 86, pastoreando igreja. Já era obreiro local, auxiliar numa congregação, mas em 86 comecei a efetivamente pastorear. Que história, pastor Gilson? É uma história incrível, né? Uma trajetória bonita. Muito bonita, muito bonita. Chegou o nosso convidado aqui, né? Então, a câmera está focada no senhor aí, para que o senhor possa continuar. Bem, aqui eu quero perguntar aqui para o senhor o seguinte. Qual foi o impacto, assim, para que o senhor se envolvesse com o ministério? Teve algo, assim, que Deus compungiu o seu coração, mexeu com você, ao ponto de você se entregar para o sim, dizer sim ao ministério? Como que foi esse chamado? É muito importante essa pergunta, porque todos nós temos um foco, não é? Bem, desde sempre nós estávamos envolvidos ali em tudo quanto diz respeito à igreja, né? Desde o Ministério de Jovens, Ministério do Ensino na Escola Bíblica Dominical, Ministério da Música. Eu estava no Ministério da Música. E aí a gente vai sentindo as necessidades que surgem no reino. E isto vai fazendo com que comece a arder no nosso coração aquele desejo de estar envolvido nisto, não é? Mais do que envolvido, comprometido com isto. Então, vendo os meus pastores e os pastores de então, não é? Que todos os pastores da minha vida, antes de me tornar obreiro, todos já dormem no Senhor. Então, vendo a necessidade, nós íamos nos colocando, e foi assim que eu ingressei no ministério, me colocando à disposição para suprir as necessidades que os pastores sempre tiveram naquela época, e hoje não é diferente. Hoje o senhor tem quantas igrejas no campo? Hoje nós temos aqui em São José 13 congregações e 2 fora. 13 congregações em São José? 12 em São José e 3 fora. 15 igrejas. 15. Povo... Pastor? Se o mês só tem 30 dias, só sobra 15. Só sobra 15, verdade. Maravilha. Dentro desse tempo que o senhor está aqui em São José dos Campos, quais foram, assim, os principais desafios que o senhor encontrou para pastorear na cidade de São José dos Campos? Teve alguma coisa que foi muito difícil de romper, de se estabelecer? Porque hoje a gente vê que o seu ministério é um ministério sólido, maduro, que tem várias igrejas, vários pastores. Mas teve um momento que o senhor teve uma dificuldade muito grande e passou por aquele vazio, aquele momento de crise ministerial? Eu acho que o ministério em si já é um grande desafio, não é? Porque nós lidamos com pessoas. E lidar com pessoas é um desafio. Fica careca, né, pastor? Com certeza, com certeza. Lidar com pessoas, nós lidamos com outros iguais, outros que também pensam, que também têm a sua personalidade. E dias atrás nós recebemos aqui em nossa igreja o pastor Alexandre, que é missionário em Portugal, e ele pregou uma mensagem e ele enfatizou com muita firmeza
a questão da obediência. E aqui e acolá nós lidamos com pessoas que têm dificuldade de obedecer, como se aquilo que nós estivéssemos propondo fosse uma coisa nossa. A pessoa não consegue se ver como parte do reino, então, se ela está ali, é porque Deus tem um propósito na vida dele e este propósito será revelado invariavelmente pela via do líder que Deus colocou sobre a vida dele. E aqui e acolá nós temos essa dificuldade de lidar com algumas pessoas que não se submetem à liderança. Eu acho que este é um desafio permanente e no decorrer destes 27 anos eu tive alguns episódios assim, mas todos superados de uma forma pacífica e que acabou trazendo benefícios para o reino, assim como para as pessoas envolvidas. Maravilha. Então quer dizer que o maior problema da igreja ainda continua sendo pessoas, né? Lidar com pessoas. E além disso, o pastor traz uma fala que é extremamente salutar. Eu estou convencido de verdade que a obediência que o pastor Alexandre de Portugal pregou na igreja do Senhor, e que deve ter sido tão poderoso que o Senhor está reverberando hoje aqui para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando, corrobora com um convencimento que eu estou. Eu estou plenamente convencido de que a obediência no tempo presente, a obediência nesse tempo, na estação que nós estamos, essa obediência é a base sobre a qual Deus constrói coisas grandes para nós desfrutarmos no futuro. Então, a obediência no presente, ela nos impulsiona, ela nos leva a viver coisas extraordinárias de Deus. Se não há obediência no presente, não tem como Deus ter uma base para construir promessas que Ele já prometeu para nós. É só lembrar de, por exemplo, o povo de Israel. A dificuldade que eles tinham de obedecer a ponto de fazer Moisés escrever Deuteronômio 28, por exemplo, e os primeiros 14 versículos. Então, acredito de verdade. Então, eu de verdade estou tocado, o pastor Gilson com certeza também, de ver uma história do Senhor tão bonita como essa, de 27 anos, que eu não tenho dúvida que todo esse sucesso de 15 anos, de 15 igrejas, é por conta da obediência que com certeza o senhor vem já ao longo... Até porque o senhor começou lá no Ministério de Música. Ficou até a dúvida, Sim. O senhor é músico? Sou. Uau. Sou, embora meio inativo, né? Porque... Uma música do que exatamente? Qual instrumento é? Instrumentos de corda e sopro. Sopro. Você não preparou a viola para ele? Meu Deus, deveria ter trazido Podia tocar a aqui. viola. Qual o é instrumento né? de sopro? Clarinete? Eu toquei clarinete, saxofone e toquei tuba. Uau. A importância da música da igreja, né? Vital. É vital. A música, ela traz disciplina, educação. Eu me lembro que quando comecei também, eu participava de... O senhor canta, né, pastor? Eu acho O que homem eu é terrível canto. cantando. Eu acho que eu canto. Canta muito. E a disciplina é muito importante. A música ela é um instrumento valiosíssimo nas igrejas, né? Pastor, um pouco sobre família. Sua família, fale para nós aí quantos filhos, esposa, nome. O mês de setembro para mim é um mês repleto de alegrias, né? Porque no mês de setembro eu completo aniversário de São José dos Campos, mas também completo aniversário de casamento. Uau. Este ano, no dia 12 de setembro, eu completei 43 anos de casado. 43 anos. Minha esposa, louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque eu digo sempre na igreja que existem obreiros que ainda estão onde estão, no sentido de alcance, por causa da esposa que tem. E outros que só atingiram o que atingiram, só chegaram onde chegaram, por causa da esposa. Então, a esposa, tanto ela pode ser uma mola propulsora, como uma força retentora. É o poder do nós. É o poder no nós, não é? E minha esposa, ela compartilha do ministério. Minha esposa é uma intercessora, é uma admiradora do meu ministério e também é uma observadora que pontua alguns momentos, palavras, decisões que não deveriam ter sido tomadas. Então, minha esposa, ela tem essa participação muito ativa na minha vida. Eu tenho, deste casamento,
3 filhos. A minha filha mais velha é solteira, está hoje estudando medicina no Paraguai. Foi uma decisão que ela tomou este ano, uma decisão que nos doeu muito, porque a separação de alguém que está ali dentro de casa com a gente está sendo ainda muito sofrível. Mas Ela é a mais nova. ela é a mais velha. A mais velha. A mais velha. Depois eu tenho o Kleber, que é o meu filho, que é músico também, que está aí na igreja servindo na música. Não quis seguir o ministério da palavra. Ainda não. Às vezes desperta tarde, mas desperta. É verdade. E tem promessas de Deus. Eu creio. De vez em quando Deus dá uma arrochadinha no parafuso. Ainda agora ficou em negrito. Ainda em caixa alta. E tenho a Cibele, que é a minha filha mais nova, que é casada com o Lucas. O Kleber é casado, nos deu uma netinha, a Liz, que é o xodó da família, né? É herdeira de tudo. Então, esta é a minha família que eu cultivo assim como uma grande dádiva de Deus. E o nome da sua esposa? Vera Lúcia. Um abraço para toda a família, para a pastora Vera, né? E para a doutora. Sheila. Para a doutora Sheila. Que está lá no Paraguai. Maravilha, glória a Deus. Pastor, não sei se o pastor Gil sentiu, mas o pastor, quando falou da doutora... Eu senti. Sentiu? Senti. Pastor, todo rompimento gera dores, mas provoca crescimento. Com certeza. Já deu tudo certo. Com certeza. Vamos ganhar uma médica. Amém. Em nome de Jesus. Uma doutora, serva de Deus. Serva de Deus. Filha do pastor Laércio. O músico. Ela é formada em biomedicina. Sim. E agora decidiu fazer medicina. O Kleber é formado em administração. E a Cibele trabalha numa escola para crianças, né? Uma creche. Na área da pedagogia. Na pedagogia. Então, olha que diversidade, né? Como diz que cada filho não se parece um com o outro. Sim. Eu vejo casa aqui onde um é advogado, todos são advogados. Né? Aí tá eclético. Mas aqui tá bem eclético. Cada um foi para um lado, cada um... Maravilha. Pastor... Eu fiquei com uma dúvida, pastor Gil, me perdoa te interromper. Se eu for muito invasivo, o senhor me perdoa. O filho mais velho do senhor é o Kleber. O mais velho é a Sheila. É a Sheila. E aí é quantos anos? Ela está com 41 anos. Ok, então quando o senhor veio pastorear aqui em São José, ela já te acompanhava? Sim, todos. Legal. Os 3. Legal, muito bom. 87, nós chegamos aqui, ela tinha 14 anos. Olha, foi formada aqui então? Sim. Filha da terra, pastor Gil. Filho da terra. Que bom, né? Isso é muito bom, é muito importante, né? Nesses 27 anos aqui, 2 coisas que eu tenho muito prazer em pontuar, que eu recebi o título de cidadão joseense. Uau. E também que me formei em Direito aqui na cidade já. Não, Então o senhor é um jurista. Embora não esteja atuando, não é? Sim. Porque senti dificuldade em compartilhar ministério e direito, mas tenho a formação. Mas é muito importante. Eu digo que todos deveriam estudar direito. Eu estou no meu 5º semestre de direito também. Entendo que o direito ele é muito importante, até inclusive para a gestão. Né? Você ter conhecimento de lei hoje é E importantíssimo. o povo que nos procura, né, pastor? O povo que nos procura também precisa de insights, de orientações. De orientações, que daí direções. Da envergadura do pastor que já está formado, do pastor Gils que vai se formar em pouco, pode dar um know-how muito melhor. Né? Isso mostra a riqueza, né, do ambiente eclesiástico, da igreja, dos membros. É um privilégio quando um pastor ele não para de buscar o conhecimento. Né? Ele é um amante do conhecimento. Isso é muito importante. Parabéns, pastor. Muito obrigado. E tenho certeza que é apenas o começo, né? Sim, É apenas o começo. Antes de começar aqui, eu vou dar um spoiler aqui. Vai lá. Nós estávamos aqui apresentando ao pastor o GPT, o SUS. Foi. E ele foi impactado aqui por essa nova tecnologia. Então, imagina, né? Se cresceu tanto até agora, o quanto que não vai para frente agora. Veja que ninguém sabe tudo que não possa aprender um pouco mais, velho. É verdade. Nós temos que aprender tudo com ele, mas nós ensinamos um treino. Sim, todos nós temos que estar sempre abertos para o aprendizado, especialmente
neste tempo que estamos vivendo, né? Pastor Gil, sabe uma coisa que me cativa no Pastor Lércio, desde o primeiro dia que eu conheci ele? Esse jeito dele de falar me dá uma vontade de descansar, pastor, de esquecer dos boletos, sabe, de desligar a luz. Ele não passa, não é só que ele exala o Espírito Santo, mas ele passa uma calma, uma tranquilidade, não é? Consegue sentir? Acredito que pela experiência, né? Pela experiência Homem dos de Deus, anos, um homem de Deus, alguém que tem bagagem para compartilhar e repartir. Nem parece que ele tem problema. Verdade. Eu até desacredito que ele tem. E aí, pastor Laércio? De 15 igrejas, eu acho que ele tem paz. se encontrou alguém que o senhor pode dividir suas cargas, viu? Vamos lá, pastor Laércio. Pastor Laércio, algumas pessoas têm uma dificuldade de entender aí como que é a Assembleia de Deus, né? Porque o senhor tem uma raiz da Assembleia, porém Madureira. Hoje existem a Adebrais e outras Madureiras que estão ligadas a outros campos, é isso mesmo? O senhor não é ligado à Adebrais, né? Como funciona essa divisão? Vamos lá. A Adebrais é a igreja, a primeira igreja de Madureira no estado de São Paulo, na capital. Na capital. Então, Igreja do Brás. O bispo Samuel Ferreira, que é o nosso presidente estadual e o presidente executivo nacional, ele vem fortalecendo esta sigla, Adebras. Então, em muitas cidades, como aqui em São José dos Campos, onde nós temos 2 sedes, nós temos uma que é já reconhecida como Adebras. Jardim Jussara ainda não, mas eu penso que é também uma questão de tempo. De tempo. Recebendo a orientação da convenção, nós não resistiremos, porque o provérbio popular diz que contra a força não há resistência. Isso. Né? Então, havendo a orientação, nós seguiremos também. Então, em muitas cidades do estado, a Igreja de Madureira é a Adebras. Está lá na fachada da igreja. Adebras, campo, exemplo, Jaboticabal. Embaixo, Ministério de Madureira. Então, a rigor não existe distinção. Essa distinção é apenas na logomarca da igreja local. Tá. Mas, na essência, é a mesma igreja. Sim. Então, não existe uma divisão de campo, todos estão ligados à mesma fonte, né, à mesma convenção, porém são setores que foram se estabelecendo, campos que foram se estabelecendo por pessoas diferentes, mas todo mundo debaixo da mesma visão. Todos debaixo da mesma visão, todos sob a bênção do bispo Samuel Ferreira e todos devendo a ele a obediência. Glória a Deus. Maravilha. Para ficar bem claro isso, né? Porque tem pessoas que acham que a igreja ela é dividida por ser setorizada, né? Por ter campos diferentes, ou ser enviada por pastores de ministérios, de cidades diferentes. Mas a comunhão não no sentido de irmandade, estou dizendo de igreja, de nomenclatura de igreja. O senhor e a igreja do Brás, o Ministério de Madureira no Jardim Jussara, com a igreja do Brás, por exemplo, cultuam juntos, se juntam, fazem cruzadas, cultos juntos ou não? Cada um faz o seu? Lamentavelmente não. Lamentavelmente não. Eu digo lamentavelmente e digo com sinceridade de coração. Porque estas igrejas, elas têm algum defeito congênito lá no nascedouro. E desde aquela dificuldade que aconteceu no nascedouro, elas não conseguem
Elas não conseguem. Por mais que a convenção tenha interesse, por mais que os pastores busquem, tem uma dificuldade, enfim, é uma situação meio... Então, hoje em São José, assim, entre... Talvez não vou falar certo, o senhor me corrige. Então, hoje a Assembleia de Deus... Adebras? Madureira? Madureira? Ela tem 2 presidentes aqui. Um Sim. que cuida da Adebras, que é o outro pastor, e o Sim. senhor que cuida da outra parte. Mas vocês respondem ao mesmo ministério, porém caminham separados. Na cidade caminhamos separados. Agora, em novembro, estaremos juntos na convenção. Nossa, como se fosse Lá, tudo a mesma coisa, porque é a tudo mesma a mesma fonte. coisa. Lá, no nosso ministério, nós temos uma regra que é: nós consagramos aqui diáconos e presbíteros. Evangelistas e pastores é lá na convenção, Central. Tá. na central. Então, no mês de novembro, Vai todo mundo. vai todo mundo para lá, e se eu tiver alguém para apresentar para o cargo de evangelista ou pastor, eu e todas as demais igrejas do estado de São Paulo Apresenta lá. apresentamos lá. E se o senhor falou que se houver uma chamada do ministério para junção, ok. Aí passa a ter, vai ter que ter um presidente só? Ou o senhor, Não, ou ele? Ou... não. Isso, na verdade, isto embora seja eu diria que, embora seja um desejo que seja velado por alguém, de nossa parte ou da parte da outra igreja, eu não sei exatamente o que passa pela cabeça do nosso líder. Mas eu penso que, se ele tivesse que fundir essas 2 igrejas, já teria feito. Então, mesmo que Jardim Jussara passe a ser Adebras, continuará a ser uma igreja autônoma com um pastor presidente independente. Assunto curioso, né, pastor Júnior? Eu que estou no meio, né, da Assembleia de Deus, para mim é simples, para outras pessoas é um pouco complicado. Um pouco complexo. Mas para mim é simples porque a Igreja Assembleia de Deus, ela valoriza muito o fundador, né? Ela valoriza muito o construtor de uma história. Então, às vezes, realmente, 2, 3 pessoas se envolvem no mesmo campo e constroem obras diferentes. E mesmo que esteja dentro de um mesmo ministério, o trabalho de cada um é valorizado e respeitado. Isso é muito importante, né? Pastor Laércio, nós entendemos que convenção é uma coisa interna, mas união é uma coisa externa, né? Nós estamos aqui hoje num programa onde nós estamos promovendo também, não só a sua história, mas a união fraternal. Não existe, então, da parte da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, nenhum problema que um pastor faça parte de uma união de pastores da cidade. Absolutamente. Nós temos pastores, presidentes que fazem parte de uniões, temos pastores, presidentes que são até presidentes de conselhos de pastores de determinadas cidades. Então, esta é uma área onde não há ingerência da convenção no sentido de proibir e nem no sentido de motivar também. A convenção não se envolve nisto. Qual a importância que o senhor vê, né? É claro que cada igreja internamente tem os seus trabalhos com seus obreiros, seus treinamentos, as suas direções, mas qual a importância que o senhor vê de uma união fraternal de pastores dentro da cidade e dessa comunhão, né? Onde nós estamos assim, vendo os pastores que não são assistidos, as menores igrejas. Como que o senhor enxerga isso? Eu penso que essa é uma análise bem extensa. Se nós voltarmos no tempo, nós chegaremos a não muitas décadas a um momento que nós tínhamos pouquíssimas denominações. Esta explosão de denominações, ela aconteceu, eu diria, na década de 80, da década de 80 para cá. Fim da década de 70, talvez. E o que nós vimos a partir daí foi literalmente
o que Jesus falou de reino dividido. Logo que cheguei a São José, eu participei de um evento que foi aqui no CTA, onde o pastor Odécio, já falecido, né? Em memória, um dos grandes líderes que São José dos Campos conheceu. O pastor Odécio disse uma palavra que eu fiquei com aquela palavra. Ele disse: quando nós éramos pequenos, nós construímos muros que nos separaram. Hoje os muros continuam lá, mas nós crescemos e nós nos comunicamos por cima dos muros. E alguns pastores insistem em, na medida em que ele cresce, ele colocar mais uma fiada de tijolo em cima do muro, né? Talvez receoso de que o rebanho dele migre para um outro espaço, mas outros, sabiamente, mantiveram os muros, porque esses muros tratam das questões organizacionais, sim, não é? E cada ministério tem a sua organização, cada ministério tem a sua proposta, e é bom que continuem os muros lá delimitando o território administrativo de cada um. Mas a comunicação, ela precisa acontecer. Como alguns pastores insistem em elevar o muro, a gente tem a impressão de que há uma gama de pastores que também tiveram uma visão de Deus de abrir os seus ministérios, e Deus tem aprovado os ministérios. Não obstante, eles estão isolados, eles não são vistos. E o reino dividido, ele contra si mesmo ruirá, não é? Nós entendemos que, como pastores que somos, nós existimos para compartilhar da dor, do sofrimento, da necessidade, e também compartilhar das nossas vitórias, das nossas conquistas com aqueles que estão lutando para talvez chegar onde nós chegamos ou ir muito mais além. E eu penso que, estando juntos, esta união fraternal, ela vai ser um ambiente muito propício para que nós assim o façamos. Nós abramos nosso coração nas dificuldades que temos para, quem sabe, ouvirmos uma palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento, assim como no sentido de divulgar aquilo que nós conquistamos em Cristo, para que isto seja um estímulo na vida dos nossos companheiros que estão, digamos, meio isolados na cidade. Sim. Para o futuro, qual é a visão, né? Até porque hoje nós estamos aqui, abordamos um pouco dessa união fraternal, até porque o pastor vai estar envolvido juntamente conosco nessa direção, mas pensando hoje no Ministério Madureira, Jardim Jussara, qual que é a visão para o futuro? O que o senhor imagina para a igreja daqui para os próximos 5, 10 anos? O senhor enxerga que, abrindo os olhos para tudo hoje que o senhor tem contemplado, ou para o momento que nós estamos vivendo hoje, o senhor chega a algum caminho além do que já está estabelecido hoje, ou é só mesmo cultuar e glorificar e esperar Jesus voltar? Sabe que há momentos que nós somos tentados a isto, não é? Sim. Somos tentados a isto. Devido, talvez, às circunstâncias, não é? As circunstâncias. Aí no automático, né?
Nós somos tentados aí no automático. Isso é um risco, não é? Isso é um risco. Deixa como está para ver onde vai chegar, não é? Isso é um risco. Eu acho que nós, como igreja, nós precisamos, nós somos alimentados por desafios. No dia que nós não tivermos mais desafios ministeriais, ali nós começamos a morrer ministerialmente. E se eu, como pastor, eu começar a morrer, eu vou levar também a igreja a uma estagnação, eu vou levar a igreja a também começar a morrer. Feriu o pastor, dispersa as ovelhas. Dispersa as ovelhas. Nós temos desafios, porque, veja, nós estamos numa cidade de quase 700 mil habitantes, e numa cidade de 700 mil habitantes, nós consideramos aí que fala-se em um percentual de 40% no Brasil de evangélicos. Se nós considerarmos 40% de São José dos Campos, são 280 mil. E está longe de nós alcançarmos isto. Então, eu tenho proposto à igreja este desafio de nós fazermos a nossa parte em busca de alcançar pessoas não alcançadas. Outras igrejas estão crescendo, é verdade, estão crescendo, mas nós não podemos nos excusar da nossa responsabilidade. Então, a igreja do Jardim Jussara, nós estamos ali naquele ambiente que o pastor Gilson conhece, o pastor Anderson esteve lá, ainda não, terá o prazer e nos dará o prazer. Não, prazer é meu, pastor. Querendo no culto que o senhor pregava. Também. Vamos, pastor Gilson? Preciso, vamos. Combinado? Vamos. De verdade? E tem que ir num Vamos. culto assim de Santa Ceia, de ensino, é onde o pastor ministra a palavra. Eu ouvi o senhor pregar. Então, nós temos desafiado a igreja. Inclusive, agora nós estamos implantando um projeto de pequenos grupos, porque entendemos que este é o mecanismo mais fácil de alcançar pessoas. Isso aí. No tempo passado, nós usamos os cultos ao ar livre, nós usamos o evangelismo pessoal distribuindo literatura, e isto foi bom enquanto durou. Enquanto durou. Não é? Hoje nós estamos numa outra realidade, Sim. precisamos nos adequar a elas. São as questões que socialmente vão se mutando, né? Vai acontecendo mutações. Situações diferentes. Estações diferentes. Mas eu entendo que tudo nasce de um mesmo princípio. O princípio lá de Atos 2, né? Isso. Onde a igreja sempre esteve e sempre estará nas casas. Nas casas. Não importa a forma, a maneira, o importante é o essencial, a essência, não a forma. Sim, sim. Né? A essência é estar nas casas. Pastor, o senhor há de convir comigo, pastor Gilson, e pegando a experiência que o pastor está compartilhando conosco, que o problema de nós não atrairmos, de nós não nos unirmos, essa talvez é a palavra mais correta de ser colocada, para uma união fraternal, para uma união de pastores, onde todo mundo caminha no mesmo objetivo, nós vamos ter um problema, não é com a mensagem, mas é com o formato da entrega da mensagem. Por exemplo, Blockbuster e Netflix entregam exatamente a mesmíssima coisa, só que formatos diferentes. Isso aí. Blockbuster entrega filmes, entrega série, eu entregava filmes e séries. E porque faliu? Aí na João Guilhermino, no centro da cidade, era a mega loja deles. E acabou-se. A Netflix veio entregando a mesmíssima coisa da Blockbuster, porém com uma linguagem diferenciada. A mesma mensagem, mas o formato de entrega é diferente. Enquanto a Blockbuster você tinha que ir lá para alocar a fita e assistir, a Netflix te manda para o celular. Então, veja, a mensagem é a mesma, mas o formato de entrega é diferente. Então, nós passamos do tempo em que o culto na feira funcionava. Eu não estou dizendo que não se deve fazer, pelo amor de Deus. Absolutamente. Acho que quem tem essa aptidão... Sim. Ok, vai lá e faça. O que eu estou dizendo é que a maneira de entregar a mensagem que não mudou, que a mensagem é imutável, valeu para 45, 2015 e vai valer até a volta de Cristo.
A essência da mensagem é a mesma, mas o formato da entrega tem que se adaptar. Haja vista, pastor, que quando nós chegávamos em cidades, primeira orientação que nós recebíamos da nossa liderança é busque uma rádio. Coloque o programa da igreja na rádio. Hoje, onde nós estamos? Numa mesa de podcast. Ninguém mais fala em rádio. Quem é que... todo carro hoje, pastor, a maioria deles não sai nem com rádio, é tudo com streaming. Então, nós estamos num outro tempo. A mensagem continua sendo a mesma que o pastor lá em Madureira, no Rio, entregava. A mesmíssima. Como o senhor enxerga esse formato, essas multiformas, né? A realidade é que é a multiforma. Sim. Cada igreja se apresenta de uma maneira, se põe de uma maneira. Mas como o senhor tem enxergado isso como hoje para a igreja? Eu vejo como muito salutar, com as devidas cautelas. Veja só que quando César Castellanos lançou a ideia do G12, aquilo repercutiu como um barulho, uma bomba que caiu no meio do povo evangélico. E eu não vou tecer comentários mais amiúdes desse assunto, porque eu correrei o risco de falar coisas das quais eu não tenho convicções. Mas o que faltou naquele momento, eu percebo? Faltou nós vermos que aquele modelo tinha um lado muito bom. E extrair aquilo para aplicar no nosso dia a dia. Todos nós temos, todas as nossas igrejas têm algo de bom que pode, sem prejuízo da minha eclesiologia, da minha teologia, eu posso implantar o que está acontecendo em outras igrejas, sem prejuízo nenhum. Então, tudo isso que está acontecendo, nós precisamos estar muito atentos para trazer tudo aquilo que for possível de bom. É uma visão otimista a respeito desse cenário, né? Sim. Porque a gente sabe que a gente pode realmente extrair muitas coisas boas e as pessoas têm um problema muito grande em querer reinventar coisas novas. Mas nada hoje é reinventado, tudo é copiado. Essa busca do ineditismo acho que é um grande problema, né, pastor? Não é? É uma dificuldade muito grande. Tudo bem, porque eu tenho identidade. Você pode copiar alguma coisa com a sua identidade. O sábio dizia lá na TV que nada se cria. Tudo se copia. Tudo se copia. Até mensagem, viu, pastor? Com certeza. O senhor já copiou mensagem de alguém? Já repregou mensagem? Já repreguei mensagem. Dos não tempos. Tem direito autoral, né? Não tem direito autoral. O Espírito Santo deu para a igreja, né? É verdade. Eu vi pastor Napoleão Falcão, ele dizer uma coisa alguns anos atrás, eu não gosto de falar muitos anos atrás, porque dá a impressão de que eu estou velho, né? Pula essa parte. Não, o senhor o senhor está novo, o senhor está cheio de vida. Mas eu ouvi o pastor Napoleão Falcão pregando numa reunião de obreiros, ele disse que nós temos três níveis de conhecimento. O conhecimento herdado, o conhecimento pesquisado e o conhecimento revelado. Pega aí, você que está assistindo, isso é uma pérola do programa. Então ele disse que 50% do conhecimento que nós temos é herdado. Nós ouvimos os nossos pais pregando. Nós ouvimos os jovens valores que estão surgindo todo dia no ministério, pregando. E nós herdamos alguma coisa. 40% é pesquisado nos livros, nos comentários. E só 10%, dizia o Napoleão Falcão há quase 30 anos atrás, só 10% é revelado. Então, a busca do ineditismo, ela não é salutar. Nós precisamos, todos nós como pastores, precisamos ter a humildade de sentar para ouvir e sentar para ouvir com um bloco de anotações. Hoje nós não temos dificuldade em anotações, nós temos o celular. Nós temos que ter a humildade de ouvir e anotar
aquilo que está batendo forte no nosso coração, porque se bater no nosso coração, vai bater no coração dos que nos ouvem. Isso é muito importante. É gostoso, né, a gente saber que a gente está aqui diante de um veterano do Evangelho, mas que tem uma visão aberta para esse tempo, para esse momento, até porque nós estamos lidando com uma sociedade, né, que está, eu não vou dizer nem evoluindo, está se degradando com tanta coisa que está recebendo da mídia, e nós precisamos ter uma mente saudável para fazer esse filtro. Eu vejo que os pastores, eles têm que ter essa importância de ser um filtro para a sua igreja. Não trazer tudo de qualquer forma, mas filtrar e trazer o melhor, né? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o pastor a respeito mesmo dessas questões, né, atuais. Qual o papel que o senhor enxerga da igreja nesse tempo de tanta crise? Como que eu posso dizer? Crise mental, crise existencial. Existencial, boa palavra, pastor. É o momento, né? Eu tenho visto que a igreja tem perdido a identidade e o propósito. É isso. Falta de identidade e propósito. Como que o senhor vê que a igreja pode contribuir de forma significativa para recuperar isso? Crises existenciais são uma realidade. Crises existenciais são uma realidade. Nós vivemos crise na família, nós vivemos crise no Estado, governos. Nós vivemos crises em todos os aspectos. E eu penso que a igreja é o ambiente mais apropriado para que seja trabalhada a mentalidade das pessoas, né? Trabalhada a mentalidade. A Bíblia diz: não vos conformeis, não é? Romanos 12, 2. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Transformai-vos a partir de onde? A partir da renovação da mente. Então, a mente, a igreja tem este ambiente tão favorável para mudar a mente das pessoas. Toda esta crise que nós estamos acompanhando, que também vem como um rolo compressor tentando se sobrepor à igreja, nós temos não podemos fazer vistas grossas. Esta igreja inclusiva, ela é uma igreja que veio para atender um anseio de pessoas que estão, talvez, nas nossas igrejas, escondidas, com medo de se revelarem. E aí surge uma igreja como esta para resolver o problema dela, se não o problema espiritual, porque nós sabemos que não é este o caminho, mas o problema mental. Nós, como igreja, nós precisamos estar presentes, mais presentes. Nunca nos foi dito que nós deveríamos ficar dentro de quatro paredes e aguardando que as pessoas viessem em busca da mudança dentro dos nossos templos. Mas, por algum tempo, nós nos deixamos equivocar e ficamos dentro dos templos aguardando que as pessoas viessem para buscar soluções. Nós precisamos sair, nós precisamos ter pessoas preparadas. Os membros da igreja precisam ser conscientizados de que eles precisam se preparar para estar na sociedade, nos mais diversos ambientes, levando ali a presença de Deus, pregando, como disse Paulo a Timóteo, né? A tempo e fora de tempo, embora não seja um discurso audível, mas com a própria vida, com a própria presença. E a igreja precisa estar
nestes ambientes sociais para levar esta mudança, não é? Que Jesus disse, sal da terra e luz do mundo. A igreja precisa chegar com soluções. E isto só vai ser possível na medida em que nós, como líderes, conscientizarmos o nosso povo desta possibilidade. Pastor, se me permite, pastor, pastor Lércio, dentro da União Fraternal de Pastores, de líderes cristãos, que está nascendo, como o senhor acha que conselho o senhor daria para a liderança que nos ouve, para o pastor que nos assiste, colocar em prática, através dessa união fraternal que está desenhada pelos céus, esses ensinamentos que o senhor deu? Porque a gente falou aqui, o senhor falou com propriedade na questão de ovelha gerar ovelha, e é isso aí. Essa é a máxima que sempre vai funcionar. Mas falando especificamente para pastores e líderes, que conselho o senhor daria para esse líder, para esse pastor que nos acompanha, no sentido de aproveitar a oportunidade que nasceu dessa união fraternal, onde a gente pode se sentar, estarmos juntos, comungarmos, dialogarmos, ouvirmos e, de alguma forma, alimentar o nosso rebanho à luz dos ensinos e do aprendizado mútuo? O conselho que eu deixo para todos os nossos irmãos, companheiros de ministério, é que vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos nos fortalecer, porque, usando aqui uma máxima também usada por muitos oradores, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Isso. Então, nós estamos nos propondo a compartilhar. Um dos nossos objetivos é ouvir e ser ouvido. Ainda hoje eu estava conversando com um amigo, pastor em São Paulo, que existem dias na vida dos pastores. Na vida dos pastores, isso de uma forma muito ampla. Existem dias que eles querem ouvir alguém dizer, Deus te abençoe. Existem dias que o pastor, ele acorda como Jó, né? Que se apague o dia que eu nasci, que desapareça do calendário. E naquele dia o pastor está apenas dependendo de uma palavra, Deus te abençoe, para que ele se reanime, se refaça. E esta é a proposta da União Fraternal de Pastores, é ter esta amizade, espiritual, para que nós nos ajudemos um ao outro. Perfeito. Pastor Gil, se o senhor me permitir, só mais duas coisinhas para me pontuar. À vontade, à vontade. A primeira é, como fazer tudo isso, pastor? Dando a segurança para cada líder, para cada pastor, para cada líder cristão, de que a individualidade de cada um vai ser respeitada. Porque a gente entende que cada um tem a sua própria denominação, cada um tem a igreja que serve. Como a gente pode, nas palavras do senhor, com tanta sapiência que o senhor tem, passar essa segurança para esse nosso companheiro que está nos acompanhando, de modo que ele entenda que nós vamos nos somar a ele vai nos somar a nós para que a gente cresça junto, mas sempre respeitando, lógico, a individualidade de cada um, de cada ministério, de cada líder em questão. Eu diria, como foi André que disse para Filipe, para Natanael, vem ver. É isso aí. Muito bom. Para Natanael. Vem ver. É isso aí. Senta conosco, vamos conversar, vamos crescer juntos, nós vamos mostrar qual é a proposta e ele vai dizer concordo com isso, não concordo com aquilo, nós vamos nos ajustar e vamos caminhar. Vem ver. Né? Até porque também, dentro dessa pergunta, é interessante assim, nós estamos aqui entre três pessoas que não fazemos parte do mesmo ministério, né? E até agora nós só agregamos, né? Uma vida do outro. Então, assim, não tem por que você ter medo de participar de uma união dessa,
porque a gente só tem a agregar. Agregar. Essa é a Só ideia. agregar. Essa é a ideia. Aqui nós não estamos com a ideia de doutrinar. É claro que nós temos um filtro até para ajudar quem está caminhando no erro, Lógico, né? lógico. Porque o que é certo é certo. Mas daí o no que é sentido errado de é errado. orientador, né, pastor? É, mais no sentido de Mas orientação. você viu que o pastor Lércio falou que hoje pela manhã, você pegou isso, ele Peguei. ligou para um pastor em São Paulo. A União Fraternal é isso. É isso. Só que aí você não vai precisar ir em São Paulo. Sim. Você vai ser voz e ouvido aqui. Isso, inclusive era o que eu ia terminar falando, né? A importância da pessoa que está junto conosco ter a sua voz. É isso. De dar a oportunidade de acertar e de errar. É isso. Né? Perfeito. Nós temos Perfeito. esse negócio de não, nada pode dar errado. Não, aqui Pode é um dar ambiente que tem que... Você tem que errar para poder aprender. Se é para errar, é aqui. É aqui, né? Junto conosco. Sim, perfeito. Então, é muito importante. Nós temos aí visto que as pessoas estão acompanhando a programação, né? Estão ouvindo, se estão ouvindo porque estão gostando. Lógico, lógico. Né? Então, eu fico feliz por isso, porque nós estamos aqui para que você entenda que cada pessoa terá o seu momento de voz. Eu queria pedir para o pastor Laércio uma indicação de uma leitura, de um livro, que já pudesse... Mas eu queria induzir ele. Ah, tá. Eu quero pedir uma indicação, mas induzi-lo. Tá. Porque o senhor foi impactado por um livro Sim. que ele, por autoria, escreveu a respeito de igreja. Que eu acho que isso cabe para nós. E nem Então, foi ele que me presenteou. Não, hein? estava na mesa e o senhor recebeu essa mesa. Foi, E o senhor foi tocado e depois descobriu que era dele. Sim. Ok, então eu queria que... Hoje está sendo meu livro de cabeceira. Pronto. Sem É. autógrafo, porque o senhor não Sem sabia quem era o autógrafo. autor. Tá na minha sala pastoral. Todas as vezes que eu entro 15 minutos antes de um atendimento, abro, leio algumas folhas. E como eu recebi de um pastor que eu fui ministrar na igreja dele, pastor Kleber, fica aqui o meu abraço, né? Ele me presenteou. Eu pensei que era dele. Sim. E eu tô lendo o livro como... Achando que era dele. Achando que é dele. E aí, recentemente, quando conheci o pastor Laércio, que a gente conversou sobre o pastor Kleber, eu falei, eu tô com Ganhou o o livro do dele. Kleber em cima da minha mesa, que eu abro a capa do livro, quem que é o autor do livro? Pastor Laércio. Tá vendo? Que bom leitor que eu Olha, sou, né? Não, mas aí... Estou lendo o livro e não leio o autor do livro. Não, mas eu fico tranquilo que a fonte era boa, as duas. A que te as deu duas e a que fontes, escreveu. isso. Com Mas eu queria certeza. pedir para o pastor a indicação de um livro, mas induzir para que o senhor indique o mesmo que tocou o E a pastor gente Gilson. só compartilha aquilo que é importante. Lógico, sempre, é isso aí. Como que é a história, pastor? O desse livro Um Lugar Chamado Igreja, eu não trato de uma forma teológica sobre o conceito de igreja. Eu trato de uma forma prática, pontuando alguns aspectos importantes que a igreja, no decorrer do tempo, vai esquecendo de praticar, não é? Exemplo, um capítulo do livro, eu intitulei o capítulo como Igreja, Lugar de Gente. Igreja, lugar de gente. Por mais perfeitos que seja, não passarão de gente. E por mais falhos que sejam, ainda são gente. Portanto, a igreja é um local onde se trabalha para que haja esta transformação do meu pior modelo para o meu melhor modelo. Então, eu recomendo a leitura de Um Lugar Chamado Igreja para todos os pastores, indistintamente. Mas se me dão a permissão, eu preciso fazer uma propaganda de um outro livro, de um autor. Esse livro me impactou. Pastor, aqui o senhor pode tudo. O pastor Gil já comunicou com o meu espírito. Aqui o senhor pode Sim. tudo. O Pastor Imperfeito, de Isaac Eswaine. Este livro me revolucionou. O Pastor Imperfeito. Então, eu deixo também esta indicação para os pastores. Ótimo. Esse livro que o senhor está indicando agora, o pastor... Imperfeito. Ok, esse Google lá e a gente vai descobrir onde tem. Mercado onde adquirir. Livre. Sim. Ok. O do senhor, pastor, eu quero saber o do senhor, do pastor perfeito.
Eu quero saber onde eu rumo o do senhor. O senhor já entendeu que o senhor se encontrou com alguém que quer te modelar, né? Ele tem uma necessidade de dizer, eu preciso modelar a pessoa do pastor Laércio, porque eu sei que eu vou agregar muito à igreja. Demais. O homem Isso é fala muito com uma bom. sapiência, uma tranquilidade, isso um é know-how maravilhoso. violento, muito bom. O meu livro está só comigo mesmo. Então Não, e a é partir no de meu hoje, WhatsApp. E a partir de hoje eu vou fazer um desafio ao senhor, porque não está mais só com o senhor. Aham. Está agora na União Fraternal de Pastores e Líderes Maravilha. Cristãos. Entre em contato Nós, conosco. nós vamos desafiá-lo ao seguinte, a gravar cada capítulo uma aula e disponibilizar na nossa plataforma de ensino Legal. à distância, Legal. para que Perfeito. todos os pastores não só tenham acesso ao seu livro, Legal. mas também às suas aulas, com o seu Sensacional. coração, com as Muito suas bom. palavras. E tem melhor Muito bom. modelagem do que isso? Não. Não Tá tem. combinado. Tá combinado. Primeira gravação em 20 minutos, pastor. Olha lá o menino chamando lá, já Vamos. vamos dar o O senhor start. aceita o desafio, Vamos, pastor? está aceito. Está Vai ser aceito. uma contribuição sobremaneira para os pastores. Mas o teaser, né? Porque nós vamos ler o livro. Não, vai dar uma aula e nós é vamos- uma aula, Ok. uma aula, não precisa ser uma aula muito extensa, Sim. né? Uma Inspirada aula no livro. Inspirada no Inspirada no capítulo. Ok, E aí a gente deixa o livro à disposição dos pastores para pedir no grupo. Perfeito. legal. Em todas as reuniões que nós fizermos presencialmente, tenho certeza que vai ter lá o livro à disposição para os pastores estarem adquirindo. Igreja. Um lugar chamado igreja. Um lugar chamado igreja. É igreja. isso. Isto. Tá topado o desafio, então. Topado. Tá vendo? Vocês que estão fazendo parte da União estão recebendo presentes e vocês não estão nem trabalhando por isso. Não é? Não estão nem trabalhando por isso. Nós já estamos pensando a longo prazo, né, o que fornecer, o que entregar Para agregar. para agregar na sua vida, na sua igreja, na sua congregação. E eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção. Nós estamos aí com mais de 1 hora de programa, né? Estamos com 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, de programa. E eu queria, pastor Laércio, que o senhor deixasse aqui um conselho, né? Qual o conselho que o senhor deixaria aos pastores que hoje nos assistem, aos pastores que estão aí na caminhada, né? Estão no exercício da fé, estão nos escutando nesse momento, sejam eles da União Fraternal ou fora da União Fraternal? O conselho que eu daria na verdade, nem estou na condição de conselheiro, mas a minha palavra que eu deixo para todos os pastores, Isso, uma palavra. especialmente aos que estão começando o ministério e também para aqueles que estão, digamos, fazendo carreira solo. Não descuide da vida de oração e de leitura bíblica, mas não abra mão de um amigo. Não abra mão de um amigo, e o amigo é aquele que indica o perigo. O amigo não é aquele que concorda com tudo, é aquele que aponta o perigo. Não abra mão de um amigo. E essa é a nossa proposta. Não apenas termos amigos, mas sermos amigos, que é mais difícil, né? Sim. Todos nós nos sentimos confortáveis em termos amigos. Ser É o problema. é o problema. E nós estamos aqui com esta proposta de sermos amigos. Então, busque um amigo. Busque alguém com quem você possa compartilhar. Busque um ombro no qual você possa chorar. Nós temos estatísticas assustadoras, especialmente nos Estados Unidos, no Japão, onde o número de suicídios entre pastores, uma coisa até certo ponto descabida, não é? Pastores lidam com a alma dos outros e a alma deles está gritando
e ninguém ouve. Então nós precisamos, por quê? Porque pastor também é gente, pastor também é uma alma, pastor também tem sentimentos. E se nós não tivermos alguém com quem nós possamos contar numa hora de aflição, nós também podemos incorrer pelo maior dos erros, não é? Então esta é a palavra que eu deixo para todos os amigos pastores. Maravilha, então essa foi hoje aqui a nossa participação, pastor Laércio, né, 27 anos de ministério aqui na cidade, e eu tenho certeza que serão apenas o começo de coisas grandes que o Senhor ainda tem a derramar. Que começo. E que começo, né? Então, só para que a gente possa encerrar e deixar registrado e gravado para você que está nos acompanhando, eu quero dizer para você, reforçar a ideia da União Fraternal de Pastores e Líderes Cristãos. A nossa proposta é que nós possamos ser um apoio para você, pastor, que está sozinho, que está caminhando e precisa de um apoio, que precisa de um braço, que precisa de alguém que esteja ao seu lado, né? Nós temos aqui um link que nós vamos deixar na descrição aí do YouTube para você poder acessar e entrar no grupo, caso você queira fazer parte desta união de pastores, tá? Dessa unidade de pastores. Nós estamos promovendo aqui para que você possa ter 3 coisas, são os nossos objetivos. Primeiro objetivo, andar em unidade. É isso mesmo, pastor? É isso. Andar em unidade. Estar junto, estar próximo, ter alguém que você possa estar arraigado, ter uma mão, ter um braço, ter um ombro amigo. O segundo é aprendizado, tá? Por que aprendizado? Porque nós vamos compartilhar desta rede gigante de pastores tudo aquilo que o Senhor tem investido em nós. Deus investiu muito em você. Deus confiou muita coisa em você. Nós queremos pegar esses 10% de revelação que você recebeu, como foi dito aqui, e compartilhar com as pessoas. É o aprendizado. Para que você deixe o quê? Uma herança, um legado, né? Ontem mesmo eu estava ministrando aqui na igreja, domingo agora, estava ministrando uma mensagem a qual eu já tinha ouvido, né? Mas aquela mensagem me impactou de tal forma... É o aprendizado. Que o Senhor falou assim, não, você vai derramar sobre a vida da igreja. Eu estava falando em 2 Samuel, no capítulo de número 6, né, quando Davi chega tão feliz por causa da presença da arca na sua cidade, mas de repente ele se encontra, ele volta para sua casa para abençoar e encontra Mical ali, com palavras duras, ríspidas, com palavras difíceis, e de vez de ele fechar a sua boca, ignorar, né, ele abre a boca e fala palavras difíceis, duras, por muitas das vezes não vigiar, e acaba destruindo o seu ambiente familiar. A palavra de Deus diz que ela, depois daquela conversa, nunca mais se deitou com ele, nunca mais teve filhos. E é desastroso isso para a casa de alguém que está na presença de Deus. Então nós corremos um perigo muito grande de estarmos ensinando muitas coisas e praticando poucas, né? De estarmos recebendo tantas coisas, estamos vivendo um pouco. E nós estamos aqui para poder fazer com que você ensine, para que você possa aprender, para que você possa corrigir. A palavra de Deus em 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Que a palavra de Deus, ela é para redarguir, instruir, trazer de volta ao caminho, né? Porque às vezes a gente está pegando uns caminhos, uns atalhos, pensando que estamos indo no lugar certo, e a palavra nos instrui. E também o terceiro objetivo, que é mentoria. Mentoria. Às vezes vai acontecer aqui o que está acontecendo,
na linguagem popular, que eu acho que nem os pastores podem saber o que eu vou falar, mas eu, como mais jovem, posso falar, um imprint. Já ouviu esse termo ou não? Não, senhor. Não? A minha idade não também. alcança a sua, pastor. Vou trazer aqui uma curiosidade para vocês. Naquele filme, teve um filme aí do lobo e do vampiro, eu esqueci o nome agora daquele filme, diz que quando o lobo encontrou uma criança que era vampiro, ele teve um imprint. O lobo se apaixonou pelo vampiro. Nem vampiro, É uma nem o linguagem lobo, nem o moderna. imprint. Mas na realidade é isso. É você se apaixonar pelo diferente, porque o diferente não é tão diferente quanto você pensa que é. Né? O pastor Anderson aqui enxergou no pastor Laércio uma figura a qual deve ser modelada, que tem muito a contribuir. E isso nada mais é do que mentoria. Nada mais é do que eu encontrar no outro aquilo que eu preciso, mas por não saber como chegar lá, me permitir em obediência a ouvir uma instrução que vai me conduzir ao caminho do sucesso, o caminho do crescimento. Então, eu convido você a viver isso, porque isso é muito importante. Nós estamos aqui nesse primeiro programa, mas eu recebi aqui algumas informações de pastores que estão no grupo, e o primeiro pastor vai ser convidado. Eu acho que terça-feira à tarde é um dia que tá bacana para vocês. Bacana. É um dia... Se Jesus não voltar na segunda, a terça dá pra gente estar aí. Então vamos fazer o seguinte, todas as terças-feiras à tarde, nós estaremos fazendo esse podcast, trazendo um pastor convidado, Combinado. para a gente poder bater esse papo. Combinado. Às vezes quem estará na mesa será o pastor Laércio entrevistando, Combinado. às vezes o pastor Anderson, Combinado. e às vezes eu entrevistando um dos Perfeito. pastores da nossa rede. Perfeito. Tá ok? Combinado. Então tenho certeza que vai ser muito produtivo. Pastores, se preparem para contar aqui a sua história, para Pastores compartilhar. que têm livros Isso. escritos, como o pastor tem, que pode abençoar. E fazer a mesma coisa. Quem sabe não fazer um curso do seu livro É isso. e compartilhar na união. E nós vamos, depois dessa ideia, promover isso externamente para que seja também, quem sabe aí futuramente, uma fonte de renda para a sua Sim, vida, por que né? não? Por que não? Porque é um produto digital. Ok, Você está pegando um perfeito. produto físico, transformando numa ideia digital e nós vamos compartilhar isso É para isso. que seja produtivo na sua vida. Combinadíssimo. Amém? O senhor falou, a gente assina. Só uma observação aqui nos comentários do podcast. Sim. A Taliba Luiz Pereira, Isso, pastora Taliba Luiz. pastora Taliba, colocou um pequeno, parafraseando Neil Armstrong. Um passo. Um pequeno passo para o homem, mas uma grande extensão do reino. É isso. Ele adaptou aí. É isso aí. Do reino na terra. Ele Glória a adaptou. Deus. É isso aí. É isso aí. Bem-vindo à Lua. Pastora Taliba está É isso aí. no nosso grupo, né? Aham. Da União Fraternal, e nós vamos trazer para conhecer a história de pastora Só Taliba. por essa fala dele já é um homem que com certeza a gente precisa ouvi-lo. Com É um homem certeza. antenado, verdade. com certeza. Em nome de Deus. Eu não conheço, mas... Psicólogo, fez pós-graduação em Neurolinguística. neuropsicologia, na Neuropsicologia. parte neural. E é uma pessoa que vai agregar muito. Quero ouvi-lo. Vai agregar muito. com Nesse dia o certeza. senhor deixou em casa, o senhor entrevista ele porque eu quero ouvir. Tá bom, sem problema. Que daí Estarei a aqui. gente precisa aprender com Pastor, isso. estarei aqui com o senhor. Faço questão. Combinado. Tá bom? Pastor, passa o endereço da igreja, como que a gente encontra o senhor na rede social, como que a gente pode acompanhar o senhor mais de perto. E que culto do senhor que nós podemos ir. Nossa igreja está aqui no Jardim Jussara, próximo ali do Monte Castelo, não é? Próximo da Avenida Juscelino Kubitschek. Quem sai do Jardim Paulista descendo sentido a Antiga Itavema, segunda rua à direita. Nós estamos na rua Dr. Paulo Barbosa Lima, número 350. Os nossos cultos são quarta-feira, às 19h30 e domingo, às 18 horas. Via de regra, eu estou lá, nem sempre eu prego, mas estou lá e será um prazer receber qualquer dos irmãos lá. Mas a gente quer saber o dia que o senhor prega. Não foge não, pastor. Não foge, não. O senhor fingiu que não escutou eu falando, pastor. Não, Lá são quarta-feira é culto público, quarta-feira é culto de ensino, culto de ensino. mas é culto aberto também, não é? Tá, E domingo, culto da família. é o culto da família. O senhor prega mais aos domingos.
Eu vario um pouco. Nós vamos ter que passar uma sequência de estudos lá. Santa Ceia. Santa Ceia, segundo domingo. Pronto, Aí é o senhor que pastor, ministra. segundo Sim. Aí, segundo tá vendo? domingo. Eu conheço a Assembleia de Deus, rapaz. É o segundo domingo do Segundo mês. domingo do Nós vamos mês. pedir uma folga para os Já tá. Nós já nos damos. Já nos damos, né? Vamos Minha falar equipe- tudo errado porque já deu. minha equipe que me perdoe aqui, mas vou faltar um domingo aqui para mim poder cultuar com o pastor Laércio e ouvi-lo no nome do Senhor Jesus. Pastor, foi muito bom estar aqui hoje, nessa tarde maravilhosa, firmando esse compromisso com o público, né? Sim. E tudo aquilo que precisar melhorar no podcast, com certeza será melhorado. Né? Eu recebi aqui alguns outros. No começo do programa estava um pouco baixo. Não mudou de câmera. Pastor, Né? criança nasce e aprende a andar depois. Isso aí. Melhor é o feito do que o não feito, ou do que Acabou. o perfeito não Perfeito feito. Né? não feito. Isso aí. É. Deus abençoe, então, ao pastor Laércio. Amém, amém. Queria também deixar aqui que você convide o pessoal para seguir suas redes sociais. Legal, vamos lá. Assim, as minhas redes sociais eu não falei, não? Não falou isso. No Instagram eu estou como Laércio GP. Laércio GP. Laércio GP. Isto. Pastor Anderson, também fale aí sobre o endereço da sua igreja. Vamos lá. Hoje o senhor não foi entrevistado, mas será. Não, mas Vamos marcar o pastor, dia. eu não precisava falar nada. Se eu precisava só da água gelada, eu ficar aqui. Mais nada. Pastor, primeiro, parabéns pela estrutura do estúdio, da igreja do senhor. Nós somos gratos a Deus, eu particularmente sou grato a Deus por poder viver esse tempo dessa união fraternal de pastores e líderes. Eu acho que é um tempo extremamente proveitoso, desde o nosso primeiro encontro, pelo outro encontro maior e chegando nesse, e em todos os outros que virão, certamente, tem muita coisa para a gente aprender de Deus. Felizíssimo também de escutar a sapiência do pastor Laércio, com tanto know-how, com tanta coisa que trouxe aqui para nós, e certamente faltou muito, né? O pastor Gil, o senhor falou que a gente estava com 1h15, 1h20. Se a gente ficar o dia inteiro, o pastor ainda teria o que falar. Tem muito conteúdo. Óbvio. E aí a gente fica ansioso já para as gravações que o pastor vai fazer, à luz lá de cada capítulo do livro, e a gente aprender um pouco mais. Eu, com certeza, nas próximas oportunidades, se Cristo não voltar, porque eu não pretendo ficar aí na grande tribulação, então, se Cristo não voltar, eu vou estar aí. Só tem pré aqui hoje. Exatamente. Vamos trazer um peso, vamos trazer um pós. Exatamente. Perfeito. Bom, a nossa igreja, a Igreja Vidas com Propósito da Avenida Andrômeda, a gente tem nos bairros, mas na Avenida Andrômeda nós temos cultos lá de oração, exclusivamente oração na quinta-feira, só oração mesmo. Sexta-feira são 60 minutos com Deus, domingo 7 da noite, sexta-feira 7h30, domingo 7 da noite, e o principal culto é na segunda-feira, 7h30 da noite. Segunda-feira sou eu que faço, e os outros dias nossa equipe que está lá servindo a Jesus conosco. Então vai ser um prazer tê-lo lá, com exceção do segundo domingo, onde nós vamos prestigiar o pastor Laércio, escutando junto com ele. Pastor Gil, o senhor combinou comigo. Não, vamos, Então, segundo domingo do pega mês. de limousine lá para nós ir lá. Aqui a gente está tendo culto de missões, porque o nosso Santa Ceia é no primeiro. Então, segundo, eu vou deixar aqui os missionários, os pastores, evangelistas, Muito bom. e vamos cultuar com muita alegria É lá. isso aí, é isso Bem? aí, é isso aí. Quem quiser, a rede social que o senhor pediu é PR Anderson Oliveira Oficial. PR Anderson Oliveira Oficial no Instagram. Lá a gente posta bastante coisa que Maravilha. agrega valor pro reino. Glória a Deus. Maravilha. Minha rede social é PR Gilson Luiz. Canal aí do YouTube também, PR Gilson Luiz. Né? Você pode nos encontrar e acompanhar o nosso culto. Nós estamos aqui na AD Vale do Paraíba. Esse estúdio que nós estamos fazendo o podcast é na nossa igreja. Qualquer pastor que está assistindo, que queira também fazer um trabalho de podcast, seja bem-vindo. É só Climatizado, perfeito. Só entrar em contato conosco e vai ser bênção. Muito bom, muito bom. Até então, o próximo, terça-feira que vem, Combinado. às 2h. Ok? Né? A gente demorou um pouquinho, porque a gente esperou hoje uma visita, a visita não veio, não tem problema, Tudo foi certo. bom, a gente começou o programa com o pastor Laércio. Eu tenho certeza que então, terça-feira que vem, E foi com o das pé 2 direito. às 3h30, nós Não foi com o estaremos... pé esquerdo. Não, isso Começamos aí. com o pé direito. E cumprimos o horário certinho, Sim. 1h30, né? Das 2 às 3h30 nós estaremos aqui, em nome de Jesus, abençoando a vida Em nome de Jesus. da União Fraternal de Pastores e Líderes Cristãos. A gente chama os pastores e os líderes para reverberar isso para outros líderes, para outros Isso, pastores, compartilhe para os o obreiros das link, suas igrejas. vai ficar gravado, compartilhe o link, compartilhe a ideia, né? Fala assim, ó, os pastores prometeram e estão cumprindo o que prometeram. Somos pastores querendo É. cuidar de pastores. Isso aí. Nós estamos construindo uma base forte
para que deixe um legado aqui nessa cidade, onde também faça uma grande rede de relacionamentos, de network. É como o pastor acabou de dizer, sendo amigo, né, e encontrando amigos. Pastor Gilson, acho que fica legal a gente salientar mais uma vez os pilares que faz com que a União Fraternal de Pastores exista. Não esqueça disso, unidade, aprendizado e mentoria. Isso aí. Amém? Fechou? Então até a próxima, Deus abençoe. Estamos encerrando essa programação.